Família abandonou o vovó no aniversário, mas um estranho lhe deu o presente que Dona Aurora, aos seus 78 anos bem vividos, desfilava pela cozinha pequena, mas acolhedora, da sua casa no vilarejo. O cheiro de bolo de fubá com goiabada, frango assado e arroz com açafrão, um de seus pratos mais famosos, pairava no ar. Era o seu aniversário. E ela havia preparado tudo com um carinho que só uma avó consegue ter, imaginando a mesa farta de risadas e vozes dos filhos e netos. Os talheres estavam impecavelmente polidos, os copos cristalinos, e o arranjo de margaridas colhidas do próprio jardim enfeitava o centro da mesa. 20 lugares. Não 20 pessoas, mas 20 lugares que, em seu coração, deveriam ser preenchidos pelos 4 filhos, seus cônjuges e os 12 netos. Ela tinha mandado mensagens há semanas, reforçado os convites, com aquele jeitinho de mãe que não quer incomodar, mas anseia pela presença. Sua presença significa muito para mim, havia escrito, como quem planta uma semente de esperança. O relógio da cozinha, um antigo presente de bodas, marcava meio-dia. A hora do almoço. Ela sorriu para a mesa vazia, um sorriso que começava nos lábios e morria nos olhos, cheios de uma expectativa que já se tornava agonia. 12:30. 1 hora. O silêncio era tão palpável que ela ouvia o ranger da madeira da casa, o canto de um bem-te-vi lá fora, e o tamborilar ansioso do seu próprio coração. Nenhum carro na estrada de terra, nenhum barulho de portão se abrindo, nenhum grito de vovó, que tanto aquecia sua alma. A esperança se esvaía como o vapor dos pratos que esfriavam. O bolo, tão dourado e macio, parecia um monumento à solidão. Ela foi até a geladeira, pegou a jarra de suco de laranja natural que tinha espremido de manhãzinha, e se serviu, o som do líquido caindo no copo ecoando pelo cômodo vazio. Ela não queria mais olhar para a porta. Já havia passado da fase da negação, da desculpa de que o trânsito está pesado, ou devem ter tido um imprevisto. Ali, em seu coração, ela sabia. Ninguém estava vindo, ninguém nunca esteve vindo. Ela sentou-se à cabeceira da mesa, os 20 lugares vazios testemunhando a ausência que pesava mais que qualquer montanha. Lembrou-se de cada sacrifício, de cada madrugada acordada por filho doente, de cada bico que fez para garantir um estudo melhor, de cada sonho adiado para que os deles pudessem florescer, todo o esforço para construir uma família unida. E agora, ela estava ali, à mercê da própria memória, cercada apenas de cadeiras vazias e silêncio constrangedor. O pior não era a solidão. Ela estava acostumada a ela desde que o marido se fora. O pior era a humilhação. Era saber que tinha se exposto, demonstrado a necessidade de afeto. E a resposta tinha sido a indiferença, a ausência, a mensagem clara e brutal de que ela não importava o suficiente para ninguém sacrificar algumas horas de um domingo. Dona Aurora apoiou os cotovelos na mesa, as mãos enrugadas cobrindo os olhos. Não ia chorar, não na cozinha onde sempre havia alegria, mas sentia o nó na garganta, a pressão atrás dos olhos, o peso esmagador de uma verdade que vinha evitando há anos. Ela tinha construído uma família que, por dentro, estava oca. O telefone, pousado na bancada, não tinha nenhuma notificação. Ela havia mandado mensagens de "tudo bem? Estão chegando, e precisam do endereço de novo", para os filhos e netos mais velhos. Algumas mensagens tinham sido lidas, os 2 risquinhos azuis confirmando, mas nenhuma resposta. Era pior do que ser ignorada, era ser vista e descartada. Ela bebeu o suco, que descia amargo. Tudo estava amargo. De repente, uma batida suave na porta. Dona Aurora gelou. Seria um deles? Levantou-se com o coração aos pulos. Abriu a porta e encontrou Sofia, a jovem vizinha que havia se mudado para o vilarejo há poucos meses, buscando uma vida mais tranquila depois do corre-corre da cidade grande. Sofia, com seus olhos curiosos e um sorriso tímido, segurava uma embalagem. "Dona Aurora, desculpe incomodar. Recebi um pacote por engano,
e o endereço é o seu. Pensei em entregar logo para não atrapalhar a festa. Sofia disse, olhando a mesa posta, e a aura de abandono que preenchia o lugar. Festa? Dona Aurora forçou um sorriso. Não, querida. É só um almoço. Meu aniversário, sabe? O rosto de Sofia se transformou. Compreensão, tristeza e um toque de sua própria solidão preencheram seus olhos. Seu aniversário, e ninguém veio? Ela perguntou suavemente, quase um sussurro. Dona Aurora apenas balançou a cabeça, as lágrimas finalmente encontrando o caminho. E toda essa comida maravilhosa? Sofia continuou, olhando para a mesa. Está tudo esfriando. Dona Aurora disse, a voz embargada. Por que você não fica? Ela perguntou de repente, a voz mais rouca do que pretendia. Tem comida de sobra. Eu fiz tanto, não quero que estrague. É meu aniversário, e bem, não quero comer sozinha. Sofia hesitou por um momento. Não quero incomodar, Dona Aurora. Não incomoda de jeito nenhum, Dona Aurora respondeu rápido demais. É só que, eu não queria ficar sozinha hoje. Por favor. Sofia sorriu. Não um sorriso de pena, mas de gentileza genuína. Tudo bem, Dona Aurora. Eu ficaria feliz em fazer companhia. E feliz aniversário. Dona Aurora sentiu um calor se espalhar pelo peito, o primeiro em horas. Sofia entrou, fechando a porta suavemente. Sentou-se no lugar que Dona Aurora indicou, um sorriso reconfortante nos lábios. Que cheiro maravilhoso! Parece que eu acertei em cheio vindo para cá hoje. Dona Aurora riu, uma risada que parecia enferrujada, mas era real. Serviu Sofia generosamente. E elas começaram a almoçar. O silêncio ainda existia, mas agora não era constrangedor. Era um silêncio preenchido pela companhia, pelos sons suaves dos talheres, pelas histórias que Dona Aurora começou a contar sobre sua vida, sobre o marido, sobre os filhos quando eram pequenos. Sofia ouvia atentamente, fazendo perguntas, mostrando um interesse genuíno que há muito tempo ninguém lhe mostrava. Sofia, por sua vez, contou que havia se mudado para o vilarejo para fugir da agitação da cidade, da superficialidade das relações, mas ainda se sentia um pouco à deriva, buscando um propósito. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão para acordar, não é? Dona Aurora disse, a voz mais firme. Acordar para quê? Sofia perguntou. Para o fato de que eu construí uma vida que achei que era certa, focada em dar tudo para os meus, e esqueci de mim. E agora, descubro que eles não precisam de mim como eu preciso deles. Talvez a senhora estivesse chamando as pessoas erradas. Sofia sugeriu gentilmente. Dona Aurora pensou nisso. Talvez. Ou talvez, ela nunca tivesse cultivado um jardim de verdade para si mesma. Sempre plantando para os outros. A tarde seguiu em conversas, risadas e lembranças compartilhadas. O bolo de fubá, antes um símbolo de desilusão, foi cortado e compartilhado com alegria. Sofia elogiou cada detalhe, cada sabor, e Dona Aurora sentiu-se valorizada. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo sobre as montanhas do vilarejo, Sofia se levantou. Dona Aurora, muito obrigada pelo almoço, pela companhia. Foi a melhor tarde que tive desde que me mudei para cá. Eu que agradeço, minha filha. Você salvou meu dia, literalmente. Sofia sorriu. Eu também sinto que a senhora salvou o meu. Dona Aurora acompanhou Sofia até a porta. Na despedida, Sofia parou. A senhora vai ficar bem? A pergunta pegou Dona Aurora desprevenida. Quando foi a última vez que alguém se importou de verdade? Vou. Ela mentiu, a voz embargada. Sempre fico. Dona Aurora. Sofia disse. Não precisa fingir, não comigo. E foi demais. Foi a gentileza de uma estranha que se tornara mais do que isso. Foi a preocupação genuína nos olhos dela, o fato de que, em um dia onde a própria família a ignorou, essa jovem que mal a conhecia estava ali, perguntando se ela ia ficar bem.
As lágrimas que Dona Aurora segurara por horas, por anos, vieram com força. Desculpe, ela disse, a voz embargada. Não costumo fazer isso. Chorar? Sofia perguntou gentilmente. É humano, Dona Aurora, é permitido. Não para mim, ela disse, limpando as lágrimas. Não, quando a gente é a matriarca, a fortaleza. A gente não pode quebrar. Todo mundo quebra. Sofia disse suavemente. A diferença é quem está ali quando a gente quebra. Ninguém está. Dona Aurora sussurrou. Eu estou. Sofia disse simplesmente. Ela pegou a mão enrugada de Dona Aurora. E não, eu não faço isso sempre. Não ofereço minha amizade para qualquer um. Mas a senhora não parece uma estranha. Parece alguém que precisa de uma amiga. Dona Aurora olhou para o número que Sofia tinha anotado num papel e dado a ela. Sofia, por que você está fazendo isso? Dona Aurora perguntou, se importando? Você não me conhece. Eu sou literalmente uma estranha que te convidou para almoçar. Sofia pensou por um momento, porque eu já me senti sozinha. Já estive no lugar onde a senhora parece estar agora. E na época, eu precisava desesperadamente que alguém se importasse. Então quando vejo alguém naquele lugar, eu me importo. Simples assim. Não era simples. Era extraordinário. Era raro. Era tudo que Dona Aurora não sabia que precisava. Obrigada, ela disse. E dessa vez, colocou todo o peso do que sentia naquela palavra. Feliz aniversário, Dona Aurora. Sofia sorriu. Espero que os próximos sejam melhores. Acho que já começou a melhorar, Dona Aurora admitiu. Sofia acenou e seguiu para sua casa ao lado. Dona Aurora ficou ali parada, vendo-a desaparecer. Só então voltou para a cozinha, sentindo-se mais leve do que jamais esteve. Nas semanas seguintes, algo mudou. Dona Aurora não sabia explicar exatamente como, mas era como se o mundo tivesse ficado ligeiramente diferente. A luz entrando pela janela parecia mais suave, o silêncio da casa parecia menos opressivo, ou talvez fosse apenas ela que estava diferente. Ela e Sofia começaram a se encontrar. Às vezes, era um café rápido na cozinha de Dona Aurora, com histórias antigas e sonhos novos. Às vezes, era uma caminhada juntas até a praça do vilarejo, onde sentavam no banco do jardim. Sofia ajudou Dona Aurora a reativar seu pequeno jardim, que havia sido negligenciado após a morte do marido. Juntas, plantaram flores coloridas e temperos aromáticos. Sofia, que tinha experiência com design de jardins, deu ideias, e com a sabedoria de Dona Aurora sobre as plantas locais, elas criaram um pequeno paraíso. A cada planta que florescia, Dona Aurora sentia um novo propósito. A notícia do belo jardim de Dona Aurora se espalhou pelo vilarejo. As pessoas começaram a parar para admirar, pedir conselhos sobre plantas. Dona Aurora, antes reclusa, encontrou-se compartilhando suas histórias e sua sabedoria, não apenas sobre jardinagem, mas sobre a vida. Sua casa, antes silenciosa, agora recebia visitas de vizinhos, de crianças curiosas que queriam ouvir as histórias da vovó Aurora. Um dia, enquanto regavam as plantas, Sofia virou-se para Dona Aurora. Sabe, seus filhos e netos perderam muito por não estarem aqui. A senhora tem tanto a oferecer. Dona Aurora sorriu. Eles estão ocupados com suas próprias vidas, querida. Mas eu descobri que há outros caminhos para a felicidade. Ela pegou a mão de Sofia. E você, minha filha, foi um desses caminhos. Sofia sentiu os olhos marejarem. Eu que agradeço, Dona Aurora. A senhora me mostrou o que é ter raízes. O que é pertencer. Minha vida aqui, no vilarejo, finalmente tem um sentido. No mês seguinte, o vilarejo organizou a tradicional festa da colheita, na praça principal. Sofia, com a ajuda de Dona Aurora, decidiu montar uma barraca com os produtos do jardim delas, ervas aromáticas, geleias caseiras e pequenos arranjos de flores. A barraca de Dona Aurora e Sofia era a mais popular.
Pessoas de todas as idades se aglomeravam, não apenas para comprar, mas para conversar com Dona Aurora, para ouvir suas histórias, para sentir o calor de sua presença. Ela estava radiante, sorrindo, contando piadas e distribuindo conselhos. No meio da agitação, Dona Aurora avistou algo familiar: seus filhos e netos. Eles estavam ali, meio sem jeito, observando-a de longe. Um dos filhos mais velhos, um homem de meia idade com um semblante cansado, se aproximou timidamente. Mãe, feliz aniversário atrasado. Nós sentimos muito. Dona Aurora olhou para ele, para os outros que se aproximavam. Não havia raiva, apenas uma calma profunda. Vocês vieram, ela disse, a voz suave, sem censura. Os netos, agora maiores, a abraçaram. Alguns com lágrimas nos olhos. Vovó, desculpa. A gente foi muito egoísta. Dona Aurora os abraçou, sentindo o calor do sangue, mas também a certeza de que seu mundo não girava mais apenas em torno deles. O importante é que vocês estão aqui agora, ela disse. E que eu estou feliz. Feliz por ter vocês aqui, mas feliz por ter descoberto que a vida é feita de muitos amores, de muitas conexões. Naquele dia, Dona Aurora foi exaltada, não apenas pela família que a havia negligenciado, mas por todo o vilarejo. Sua barraca de jardim comunitário virou um símbolo de união. Ela, a senhora de 78 anos que pensou estar sozinha, era agora a matriarca de uma comunidade inteira, uma fonte de sabedoria e carinho. O prefeito do vilarejo, ao final da festa, fez um discurso especial, agradecendo Dona Aurora por sua contribuição à comunidade, por sua resiliência, e por ensinar a todos o verdadeiro significado de conexão e pertencimento. A praça aplaudiu de pé. Dona Aurora, com Sofia ao seu lado, sorriu, sentindo um calor no peito que superava qualquer bolo de fubá. Não era apenas uma matriarca, era uma lenda viva, cujo legado não era apenas o jardim florido, mas as pontes que construía entre as pessoas. Apoie esta história deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa jornada.